meu amigo Thiago Franco. Bora, Vitor. Bora. Vamos começar mais um podcast? Mais um... Fala, galera. Estamos aqui para mais um podcast da Icon Escola de E-Commerce. Eu e o co-host mais badalado do Brasil. Nosso grande amigo Vitão. Essa das antigas, hein? Cê é louco. Essa é das antigas, hein, Vitão? Só quem ia na... Como é que chama aquela balada que tinha lá? One, aqui em Amparo? Meu Deus. Você não era nem nascido, Vitão. Não, mas tinha uma outra lá que era muito louco. O Cebola aí, ó. E o Cebola ia naquela lá que era matinê lá que tinha aqui em Amparo. O Cebola ia na Six. Nossa, Six. Jet Set Club. Jet Set Club, mano, bom demais, velho. Que bom demais. O cara não era nem nascido, velho. Tava falando que é bom demais. Mano, eu vivo outros tempos, né? Que eu sou viajante do tempo. Tá certo. Galera, chega de falar besteira, vamos pro que interessa. O podcast que te entrega mais conteúdos, insights, informações que valem a pena você ficar atento até o final. Fique atento porque a gente tem um convidado muito especial, Vitão. Caraca, esse aí, velho, ele aplicou mesmo, viu? Esse tá rico. Esse tá rico. Não, acho que ele tá Mike rico. Mike rico? Ele tá próspero. Isso aí, prosperidade. Boa. Você viu? Mandou bem, hein? Mandei bem. Por isso que ele é o mais badalado do país. É o co-host que me dá orgulho. É a balada. É isso. Galera, então a gente vai, contar uma história muito, 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 muito top. Só que essas histórias, esse podcast só acontece por quê? Porque existe a Icon Escola de E-Commerce, né, turma? Essa escola que quem aplica, Vitão, acontece o quê? Conquista E fica... com e-commerce lucrativo. Boa, moleque! Vitão tá voando, tá voando. Galera, a Icon é uma escola de e-commerce onde a gente entende qual é o seu cenário, qual é o seu momento e te coloca num treinamento personalizado pra você. Então não me interessa se você é iniciante, se você é intermediário, se você já vende milhões dentro do Mercado Livre, dos marketplaces, a gente tem pessoas para atender vocês e gerar resultado. E como que a gente faz isso? Tem um formulário onde as pessoas respondem algumas perguntas e essas perguntas nos mostram qual é o seu momento. E aí, entendendo isso, a gente te coloca no melhor treinamento possível. Mas, Thiago, meu Deus, como eu faço para responder esse formulário? Clica no linkzinho na descrição desse vídeo, preenche o formulário, responde ali, são algumas perguntas bem rápidas. O meu time vai entender as suas respostas e vai entrar em contato com você. E eu tenho certeza absoluta que a gente vai te ajudar a crescer, né, nas vendas online. E a gente só tá evoluindo, galera. Só tá evoluindo, sempre tem conteúdo novo, sempre a gente tem novos treinamentos e assim vai. Então não interessa o momento que você está assistindo esse podcast. Clica no link e entra, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir te ajudar. Vitão, hoje o papo é com o Carlos Mateus. Carlos. A gente vai, não é Carlos Mateus, mas a gente vai contar o porquê que eu tô falando Carlos Mateus. Antes eu chamava o Carlão mais de Mateus do que de Carlos. Mudou bastante agora, né? Os antigos conhecem como Mateus, né? Os novos é como Carlos, os novos alunos. É isso. Carlão, obrigado, meu irmão, por ter vindo de Guarujá, diretamente de Guarujá para Amparo, fazer esse podcast comigo, pra gente contar um pouquinho da sua história. Tenho certeza que a gente vai gerar muito conteúdo top aqui. Então só tenho a te agradecer. Imagina, o prazer é meu, cara. Eu nunca imaginei na minha vida estar aqui um dia num podcast, então tô muito feliz também. Boa, boa. Galera, eu quero frisar aqui uma coisa, que o Carlão é um dos caras que eu mais ouço. Considero o Carlos o meu mentor, e não é só de negócio, mentor de vida, de espiritualidade. É o cara que, se tiver que dar puxão de orelha em mim, ele dá e eu ouço. Tem muitas palavras sábias e eu tenho certeza que se vocês ficarem aqui comigo, com a gente, no caso,
comigo, com o Carlão e com o Vitor, que não é muito boa coisa, mas tá aqui, a gente tem que aceitar. Tenho certeza que vocês vão aprender muito. Carlão, vamos iniciar da seguinte forma. Eu brinco que ninguém nasce vendendo no Mercado Livre. Mas chega uma hora que a gente precisa ganhar um dinheirinho para construir as nossas coisas. E assim vai. Por quê, né? Qual foi o start e como que o Carlão começou a fazer dinheiro? Vamos lá. Primeiro, antes de começar, se você me permite, eu queria louvar e engrandecer a Deus primeiramente, né? Se eu estou aqui é porque Ele deu uma palavra na minha vida, então agradeço a você, mas Deus diz que a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então toda a honra e toda a glória é a Deus, mas a felicidade é minha e é sua de estar aqui. Boa. Então, estava falando com a minha esposa e falei, quando eu chegar lá eu vou dar a glória para Deus, porque se Ele me coloca em lugares como esse aqui, é para poder falar dele do que Ele fez na minha vida, né? Então não é mentira, não é brincadeira, é coisa séria. Boa. E como que a gente começou aí no e-commerce, né? Não só no e-commerce, como começou a sua vida profissional? Vamos lá. Nasci, filho único, minha mãe quase morreu para me ter no parto, é toda cortada até hoje, teve um monte de complicação no parto, tanto que sou filho único, depois disso ela ficou traumatizada, não quis ter mais filhos. Meu pai, ele é bem pouco, minha mãe também bem pouco, são do Nordeste. E quando vieram pra cá, né? Eu sou natural do Guarujá. E quando vieram pra cá, foi morando em alguns lugares. E eu me lembro que a gente morou muitos anos numa favela. E eu já cheguei a morar em cima de uma palafita. Quem não sabe o que é palafita é morar em cima do mangue, a casa em cima do mangue. Sim. E eu não me lembro, mas eu tenho uma cicatriz no meu olho, que quando eu era menor, eu caí dentro do mangue. Então eu cortei meus supercílios. Então, já morei, né, em cima do mangue, não me envergonho de falar isso. É tudo para honra e para glória de Deus. Quando Ele tem planos na nossa vida, acontece. A gente não acredita. A situação, normalmente, quando Deus fala com a gente, não é o que a gente está conseguindo enxergar. E foi assim que começou. Mesmo minha mãe sem estudo, sempre me incentivou a estudar. E fui estudar, fiz técnico de segurança, tecnólogo ambiental, trabalhei viajando. Conheci minha esposa, casamos, tivemos 3 filhos e o salário não estava dando conta e a gente começou a trabalhar na internet. A gente começou pelo Facebook e Instagram e eu viajando o Brasil todo, trabalhando, viajando, e ela vendia, comprava os produtos e saía entregando de ônibus, de moto, postando nos grupos de Facebook, naqueles grupos de Feira do Rolo. Então começou assim. Eu lá no Pará, e ela em casa com 3 filhos e saía, eu postava e ela saía para fazer as entregas de ônibus. A gente fez muita entrega de ônibus. A gente comprava do AliExpress também, comprava cílios, pincel. E aí ela saía entregando e depois a gente conseguiu, comprou moto e depois comprou carro, mas minha parceira aí, se não fosse ela eu também não estaria aqui. Então quero dedicar também um momento à minha esposa, agradecer por estar aqui também, louvar e engrandecer a vida dela, porque se não fosse ela eu também não estaria aqui. Sempre falaram, por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Isso é verdade. Se você não tiver uma parceira bem determinada do seu lado, você não vai para frente. Sozinho você pode ir até mais rápido, mas com alguém ao seu lado você vai mais longe. Então não é sobre quem chega mais rápido, e sim quem vai mais longe. Boa. Então, agradeço ela. É importante fazer essa moral e dar os devidos créditos. Tem que fazer, esposa, né? Tem que fazer. Ela não está aqui, não pôde estar aqui, que o nosso menorzinho está doente. Quem veio hoje foi o meu maior, meu primogênito. Ela não pôde estar aqui, mas ela gostaria, então, dedicar esse momento para ela aí. Boa, tá bom? Boa. E aí, ela começou a trabalhar, fazer as entregas, e aí um dia o Facebook nos bloqueou. Mas eu queria voltar um pouquinho. Eu acho que é muito boa a transição que você teve, primeiro, da sua carreira profissional antes do e-commerce, né? Que você trabalhava com engenharia ambiental, é isso? Técnico de segurança e depois eu fiz gestão ambiental. E a empresa que você estava antes do e-commerce não foi a primeira que você trabalhou? Não, trabalhei na praia. Trabalhei na praia de entregar
pedidos na areia, trabalhei de empacotador num supermercado. Com quantos anos? Na 13 praia anos. foi o primeirão? Foi. 13 Trabalhei no anos iniciou. estacionamento, vendendo milho e coco. E as pessoas, os turistas iam pra lá tomar água de coco e eu cortava o coco para as pessoas tomar e cozinhava o milho. Então, foi assim. Já trabalhei de ajudante de pedreiro, empacotador no mercado antigamente. As sacolas a pessoa comprava e você tinha uma pessoa lá para colocar os produtos dentro da sacolinha e eles te davam uma gorjeta ali, você levava na casa. Então, também já fiz isso. Trabalhei em portaria, já fui porteiro, trabalhei 2 anos em porteiro, já trabalhei em obra de ajudante de obra grande, com guindaste também, era sinalizador e amarrador de cargas, então subia essas peças grandes, aí eu que fazia amarração com a cinta, o guindaste fazia isso. E como veio o tecnólogo? Técnico de segurança. Técnico de segurança, isso. Um rapaz, eu tava na obra, trabalhando de ajudante, aí eu olhei pra ele e falei assim, o que é isso aí que você faz? Ele falou, sou técnico de segurança. Eu falei, caramba, é bom. Ele falou, é bom. Não faz nada e ganha muito. Eu falei, é isso que eu quero. Tipo o Vitão, então. Não isso faz aí. nada e ganha muito. Mas me arrebentei, Thiago. Mentira. Técnico de segurança aí, quem for algum técnico de segurança tá assistindo essa gravação aqui, sabe o quanto o técnico de segurança sofre e o quanto é a pessoa que é odiada nas obras. Então, ele falou isso pra mim. Eu falei, vou fazer esse negócio aí. Nesse período, né, a minha esposa já estava grávida, então eu trabalhava na portaria, era 12 horas. Eu saía do trabalho, trabalhava das 7 às 7. Aí saía do trabalho, ia pro curso, ficava até lá 11 horas da noite e depois voltava para casa. Então foi essa jornada aí durante 1 ano e meio. E aí depois estudando. você trabalhou na área? Ou... Aí me formei, aí ligava de umas 3 vezes no dia. Tá precisando de técnico de segurança? Não, eu tenho de ajudante. Não, ajudante eu não quero, não. E isso eu tava na portaria. Tá precisando de auxiliar alguma coisa de segurança? Não, tem não. Aí eu acho que eu consegui ganhar o cara pela insistência. Ele falou mesmo assim, você tá me perturbando tanto? Vem aqui, tem uma vaga pra você. Aí eu fui lá, aí eu tava trabalhando, era de auxiliar de segurança no trabalho. Aí tudo bem, pedi a demissão no lugar que eu estava. Eu pedi as contas, né? Então, não recebi nada, tava lá 2 anos. Quase paguei para poder sair do lugar onde eu tava. Aí fui lá trabalhar. Com 3 meses, não vou lembrar agora exato, a obra embargou. Eu falei, meu Deus, com filho pequeno, eu saí de lá de uma coisa segura para vir aqui ser auxiliar, para ganhar menos, e agora a obra embarga? Eu falei, Jesus do céu, a obra fechou. A parte ambiental foi lá e fechou a obra. Eu falei, Jesus, o que eu tô fazendo aqui? Nesse tempo não era cristão, mas já falava, né? Jesus, o que eu fiz? Aí, resumo, tinha 2 técnicos de segurança antigos e eu que era o auxiliar. Só fui contratado porque sabia mexer com o computador bem pouco, que os outros 2 eram senhores de idade, não sabia mexer nada. Eu ainda sabia entrar no Google e abrir um Word e um Excel. Então, foi por isso que eu fui contratado. E aí, tá bom. Resumo, a obra embargou, mandaram o técnico de segurança antigo embora, deixaram só o outro e me promoveram. Depois que a obra voltou, fui promovido a técnico de segurança júnior. E desde então passei nessa empresa aí 10 anos da minha vida. Entrei como técnico de segurança júnior. E por que você viajava tanto? Porque... Trabalhava onde tinha obra. Onde tinha obra. Trabalhava com porto, né? No começo eu trabalhei construindo os portos, ajudando na construção de portos. E depois eu saí de uma empresa, fui para um outro braço da empresa para trabalhar com a parte de manutenção dos portos. Então eu já fui para o Pará, já fui para São Luís, já fui para Santa Catarina, já fui para muito lugar aqui, Porto de Santos todinho. Então eu trabalhava viajando, era 45 dias longe de casa e um final de semana em casa, às vezes 30, e eu falei, não quero mais isso para minha vida não. E nesse meio tempo, trabalhando longe, a gente vendia no Facebook. E aí que então veio a ideia da sua esposa começar a comprar produto no AliExpress, por exemplo. A gente começou a comprar no AliExpress. A primeira compra a gente comprou cílios e pincel. Então foi bem sofrido. E essa quando chegou a primeira vez que... A gente começou a vender roupa da 25 de março. Não começou assim, começou com roupa na 25 de março. Aqui foge um pouco na mente, mas a gente começou com roupa. Ia na feirinha da madrugada, eu e ela, a gente comprava, trazia, vendia, tudo assim, Facebook. E depois eu comprei no AliExpress também, comprava cílios, pincel, que chegava baratinho, comprava tipo a R$5, vendia a 35, então teve até um dia que chegou o produto, eu tava sem dinheiro, eu ia viajar, estava sem dinheiro para viajar, eu falei, meu Deus, tô sem dinheiro. O produto chegou no correio, não chegava na minha casa, chegou lá no correio, eu fui lá, peguei, e nesse meio tempo que eu fui pegar, eu já fui postando nos grupos de Facebook. E já foi vendendo.
Já peguei do correio, já saí o Guarujá todo de ônibus fazendo entrega e consegui o dinheiro para poder viajar, porque eu tava sem dinheiro nenhum para viajar. E aí foi assim que a gente foi começando. E é legal ouvir essas histórias. Eu gosto de puxar o antes do e-commerce, porque é padrão, velho. Todo mundo já passou um perrengue, trabalhou mais do que a grande maioria e sempre foi muito persistente. Uma das formas que eu gosto de estudar é entender o padrão de comportamento das pessoas que tiveram sucesso. E eu vejo muito esses padrões, assim, que no começo, em algum momento, passou um perrengue, foi insistente, não parou por causa de poucos, de problema pequeno, ou de qualquer tipo de problema, na real, e foi ali, por construção, conseguindo algo grande. Dificilmente é do nada, tipo, alguém fica grande do nada e consegue se manter e ter sucesso. E começou a vender no Facebook e você trabalhando fora, né? Qual foi o momento ali que quando você resolveu parar, né? Eu conheço, mas a galera às vezes não conhece, né? O porquê que você resolveu sair do seu emprego que era, pô, que você já estava há muito tempo, que você tinha um bom salário e resolveu se arriscar empreendendo na internet. O que você falou de a pessoa não desistir, não parar, ser constante, isso aí é bem verdade, porque se você desiste, você não chega a lugar nenhum. E isso foi um ponto muito importante na minha vida, né, na vida da minha família, de não desistir. Problemas vai acontecer um monte. E eu vou falar um negócio pra vocês aqui. Nunca vai acabar, só vai evoluir. E deixa eu falar outra coisa pra vocês aqui. Se vocês estiverem no mesmo problema por muito tempo, desculpa, você não está evoluindo na sua vida. Você tem que ter um problema hoje, amanhã tem que ser o dobro desse problema. Isso mostra que você está evoluindo. Se você está no mesmo problema a vida toda, está assistindo isso aqui agora, pensa na sua vida, você não está evoluindo nada. E como que aconteceu? Eu estava cansado de viajar, já estava 10 anos, né? 5 anos numa empresa, depois 5 em outra. E eu tenho 3 filhos, Gabriel, Gabriele, Samuel. E não queria mais viajar, não queria mais ficar viajando longe da minha família, da minha casa, então eu orei a Deus, né? Nesse tempo eu também ainda não era cristão. Eu conhecia a Deus, entendia o que ele fazia, mas eu falei, vou ver se esse negócio funciona mesmo. Aí eu orei, falei, Deus, eu quero sair desse emprego, e se isso aqui for do Senhor mesmo, esse negócio de ficar vendendo aí, o Senhor vai falar através da minha esposa. E olha só, não mande pregador, não mande sonho, não mande profeta, tem que ser através da minha esposa a palavra e eu tenho que entender. E eu falei mesmo assim com Deus. Foi exigente. Foi assim, Deus, ele gosta da sua honestidade. Alguém que tá vindo aqui vai falar, pô, não se fala assim com Deus. Deus quer a sua sinceridade. Deus não quer se falar, Senhor, excelentíssimo, maravilhoso. Não, ele não quer falsidade. Ele quer a sua sinceridade. E essa era a minha sinceridade no tempo. Hoje eu não falo mais dessa forma. Mas só quando eu tô estressado com raiva, eu falo, Deus. Mas Deus quer a sua sinceridade. Não importa, você não precisa falar um monte de coisa bonita, linda. Ele quer a sua verdade, a sua sinceridade. E essa foi minha sinceridade na época. E Deus sabia que eu era dessa forma. Então ele já sabe como que você é antes de te chamar. Ele te formou, antes de você ser formado, ele já sabia quem era você. Então ele sabe como que você é. Então eu falei assim, não sei quanto tempo demorou. Eu sei que demorou um tempo para acontecer. E aí um dia, a minha esposa pegou um ônibus e foi comprar produto na 25 de março pra gente vender. Nessa época a gente já estava vendendo algumas coisinhas no Mercado Livre, né? Porque o Facebook bloqueou a nossa conta, tive que ficar sem postar no Facebook, eu tinha que vender. Aí anunciei no Mercado Livre, não vendeu, aí depois apareceu, você vendeu. Eu falei, rapaz, o que é isso que você vendeu? Eu nem sabia como que era. E aí, ela indo para São Paulo comprar produto, ela falou, ela já era cristã, ela falou, amor, Deus ministrou aqui no meu coração, o Espírito Santo ministrou aqui no meu coração. Eu falei, ministrou o quê? Falou isso. Eu falei, então tá bom, vou pedir demissão do emprego. E a palavra que Deus deu para minha esposa foi a palavra que Pedro andou sobre as águas, que está em Mateus. Quando Jesus vinha andando, já era de madrugada, Jesus vinha andando sobre as águas e os discípulos estavam no barco. E lá, eles se assustaram e falaram, é um fantasma. E ele falou assim, não é um fantasma. E Pedro disse assim, se é o Senhor mesmo, faça com que eu vá até o Senhor. E aí Pedro saiu do barco, olha só que loucura. Pedro saiu do barco na tempestade, pisou dentro d'água e foi
e foi andando. Então, as pessoas falam que Jesus andou sobre as águas. Jesus andou e Pedro também. Na história, foi o único homem que foi só homem, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. E ele foi andando até Jesus. Só que no meio do caminho, a tempestade, o vento, fez ele começar a afundar. E aí ele falou assim, Jesus me socorre. E a Bíblia diz que Jesus apenas estendeu a mão, pegou ele e falou, homem de pequena fé, pouca fé, e levou ele para o barco, eles voltaram andando para o barco. E ali na hora eu entendi, o Espírito Santo falou no meu coração, e eu não era nem crente, hein? Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, e Ele fala com você. E aí, o Espírito Santo ministrou no meu coração a seguinte coisa, eu tinha que ser ousado, eu tinha que sair da minha zona de conforto para viver o extraordinário. Então, qual que era a minha zona de conforto? Ali o barco era a zona de conforto do discípulo. E qual que era a minha zona de conforto? O meu trabalho. 10 anos, ganhando, não estava ganhando mal, tinha um salário bom, o meu VR era maior que o salário de muita gente que eu conhecia, eu tinha um quarto no hotel só para mim, carro, tinha celular, então era bem cômodo, tava bem legal, então era a minha zona de conforto. E na zona de conforto ninguém cresce. Exato. Na zona de conforto ninguém cresce. Quem conhece da Bíblia sabe que tinha vários discípulos. E só um foi ousado. Só um saiu da zona de conforto e foi viver o extraordinário com Deus que foi andar sobre as águas. Não teve outra pessoa que viveu, que andou sobre as águas, esse extraordinário. E só foi Pedro, por quê? Porque ele foi ousado. E aí Deus falou mais assim, mas não se preocupa, no meio do caminho vai ter problemas. Vai ter tempestade, vai ter Mercado Livre bloqueando a conta, vai ter comprador abrindo reclamação, vai ter boleto chegando, vai ter problema de fluxo de caixa, vai ter problema de funcionário, vai ter problema de coleta do FU, vai ter esse monte de problema que vocês conhecem. Mas faz o seguinte, pede ajuda que eu tô do seu lado. Eu não tô longe de você, eu tô do seu lado. Você fala, me ajuda, eu te ajudo. E eu até me arrepio porque eu faço isso até hoje. Então sempre quando eu tô com uma dificuldade, eu falo, Deus, o Senhor disse para eu sair do meu trabalho para passar isso aqui, me ajuda aí. E aí Deus sempre tem... Se ficar aqui contando, é tanta coisa aqui. E Deus sempre tem uma saída pra gente. Sempre. E aí eu saí do emprego, pedi demissão. A empresa não demitia ninguém e me demitiu, me mandou embora com meus direitos. E alguns vão achar que é loucura, mas foi no início, quando a pandemia começou no Brasil. Quando chegou o Covid no Brasil, eu pedi a demissão da empresa, sem saber que eles iam me mandar embora, não. Para honra e para glória de Deus, me mandaram embora, porque se Deus deu uma palavra, ele se responsabiliza. E aí fica agora uma coisa para quem está assistindo. Se Deus um dia te deu uma palavra, acredita. O único que pode fazer com que não aconteça o que Deus falou na sua vida é você. Nem o próprio Deus vai poder fazer contra, porque a Bíblia diz que ele não mente e não se arrepende. E nem Satanás tem o poder de impedir o que Deus falou. A única pessoa que pode impedir de acontecer o que Deus falou na sua vida é você. E eu vou te falar, vai acontecer, por bem ou por mal. Então, o que a gente tinha era uma palavra. E a gente saiu na pandemia. E hoje estamos aqui gravando esse podcast aqui com você. Olha como Deus é maravilhoso. Deu certo, deu certo. E depois que você saiu... Como foi essa jornada, né? Porque foi uma decisão que você tomou mediante... A fé. A fé, exatamente. E aí, a hora que você foi para sua casa, começou a trabalhar aí 100% nas vendas online, foi direto ao Mercado Livre ou vocês começaram a focar em outra coisa? Você Só Mercado Livre. Já foi logo Mercado Livre. E no Facebook vocês ainda vendiam ou não? Pararam. E chegou algum momento, principalmente no início, você falou assim, meu Deus, o que eu fiz? Toda hora. Meu Deus, o que eu fiz? Mas foi o Senhor que disse, então tá tranquilo. Sair do emprego, pra mim, foi a decisão mais fácil da minha vida. Foi a mais fácil, porque Deus me deu uma palavra. Olha só, eu não era cristão, mas eu tava tão certo da palavra e depois Deus confirmou. Aí eu fui assistir um vídeo e no vídeo falou a mesma coisa que a minha pessoa. Eu falei, meu Deus, é o Senhor mesmo, né? E aí já tomei a decisão, pedi demissão. Então sair do trabalho foi a coisa mais fácil. Mas no caminho foi o que Deus disse. Vai ter tempestade, vai ter problema. E aí você me pede ajuda e tá tudo bem. E quanto tempo foi pra vocês começarem a... Tipo, vender num volume legal ao ponto de falar, cara, virou um negócio? Eu falei pra Deus assim,
eu vou me dedicar 6 meses. Peguei minha rescisão, separei 6 meses de custo da minha família. Esses 6 meses aqui é o que eu tenho e esses 6 meses que eu tenho para poder trabalhar. Peguei uma parte e investi na empresa. E trabalhei. Falei, não vou desistir, não vou, porque Deus me deu uma palavra. Eu não desisti, porque tinha minha esposa ao meu lado, meus filhos. Esse aqui trabalhou demais comigo. A gente já ficou... A gente sempre conversa. Teve uma vez que a gente foi 2 vezes no ponto de coleta com o carro lotado. Chegamos tarde, não tinha nem almoçado e ele nunca reclamou um pingo sequer. Sempre trabalhando, dedicado. Isso mostra a importância de você ter pessoas ao seu lado. Ter pessoas que abraçam o seu projeto. Importantíssimo. Ter pessoas que entendam o quanto isso é importante para você. Então, agradeço mais uma vez a minha esposa, os meus filhos, os menores também sempre ajudou. Isso aqui me ajuda demais. E então, foi 6 meses, Thiago. Depois de 6 meses, a gente falou, pô, agora tá legal. Já dá um dinheiro legal isso aqui. Deu certo. Eu acho que deu bom isso aqui. Mas sabe aquele negócio que fala, cara, mas será que é isso mesmo, mano? Quando a gente começou, você se lembra, Gabriel, quanto que eu falei que a gente queria vender? A gente via lá os concorrentes, quanto que a gente queria falar? A gente sempre conversa sobre isso. 100 vendas. 100 vendas, né? 100 vendas por mês, né? É o nosso sonho, Thiago. É isso. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a gente hoje, queria 100 vendas. 100 vendas em quanto tempo hoje? Ah, sei lá, em algumas horas, quando tá bom, a gente faz 100 vendas. A gente já chegou a fazer mais de 1000 vendas num dia. A gente olhava os concorrentes, a gente falava, caramba, ele vendeu 30 mil reais. Eu só preciso vender 5. Se eu tiver 1.500 ali, tá bom. Olha como a nossa mente é, né? É maluquice. E eu falo o tempo todo que realmente a gente não tem nível de consciência de entender onde a gente pode chegar. Porque isso muda a todo momento. A gente vai evoluindo e vai entendendo novos caminhos. E esses caminhos vão ficando cada vez mais longos, cada vez mais prósperos. E o que a gente tem que fazer não pode parar de caminhar. O que eu falo sempre que é uma escada. Vamos dizer que hoje eu estou aqui no degrau 1 da escada. Você está no degrau 10. A sua visão, o seu horizonte é diferente do meu. Exato. Só que um dia eu vou chegar no degrau 10. E aí eu vou conseguir ver o que você viu. Só que você vai estar no degrau 20. E aí você vai ver mais e vai falar assim, ei, Carlos, vem aqui. Aqui tem uma coisa a mais que você ainda não viu. Por isso a importância de você estar em ambiente de pessoas maiores que você. Eu me lembro quando você foi fazer o podcast, eu falei, Thiago, o que eu preciso fazer para crescer mais? Profissionaliza. Falei, que, mano, é profissionalizar? Tá doido? Falei, vou fazer não. Tem que se profissionalizar. Porque você já estava num degrau da escada que eu não conseguia enxergar. Quem tá no degrau 1 não consegue ver a pessoa tá no degrau 10. Então você fala assim, vem aqui, ó, vem aqui. Então é ouvir isso, né? É entender isso. E você já estava num degrau que eu não estava. E hoje está num degrau que eu também não estou ainda, mas eu vou chegar lá. Então, se você não parar, eu não vou te alcançar. Agora, se você parar, eu te passo. Então, mas você está em sempre evolução, sempre subindo nesse degrau. E quando você chega no degrau 10, você olha para trás e fala assim, rapaz, eu queria 100 vendas, agora eu estou fazendo 1000 vendas no dia. Aí você vai pro degrau 20 e fala, eu queria 1000 vendas, agora eu tô fazendo 2000 vendas. Então, toda vez que você sobe um degrau, a sua visão, o seu horizonte, ele muda. Então, é muito importante isso. E o que foi, depois que vocês começaram a vender, o que fez a empresa de vocês mudar de patamar, assim? Não no que tá hoje, mas aquela mudança de patamar de primeiro momento. Porque quando você começa a vender, você tem um resultado. Mas eu acredito que sempre tem um próximo resultado que te chama a atenção. Fala, caraca, mudei de patamar. O que você vê de quando você iniciou, fez essa primeira mudança de patamar? O que você fez? Emitir nota fiscal. Manda essa. Eu tô falando sério. Por quê? Teve um dia Emitir nota fiscal fez tanta diferença. Vou falar pra você. Conta. Eu tava em casa um dia... O título do podcast, Vitão. Emitir nota fiscal me fez virar um milionário. Falando sério, parece brincadeira, mas é verdade, vou dizer pra vocês. Estava em casa um dia, falei, Deus, o Senhor nesses momentos de crise, nossa, o Senhor me chamou, falou pra isso. Pô, eu tenho um princípio de cristão, eu sirvo o Senhor, eu falei que ia fazer tudo, meus produtos são bons,
Minhas fotos são boas, era nada, as fotos eram ruins. Minhas fotos são boas, Depois você aprendeu que era ruim, né? Na época era boa, né? no meu degrau tava bom. É. Aí eu falei, por que eu não consigo vender o tanto que esses meus concorrentes vendem? Aí veio aquela palavra que Jesus mandou Pedro ir lá no rio e pegar a moeda na boca do peixe e dar a César o que é de César. Jesus pagou o imposto e falou assim, no meu coração, se eu paguei imposto, quem é você para não pagar? Falei, já entendi, pai. É isso aí. Emiti nota fiscal. Fui para outro patamar. Não é mentira. É sério. É sério. Não vou mentir aqui usando o nome de Deus. Mudou o patamar quando eu comecei a emitir nota fiscal. Sabe por quê? Eu fui pro full. Boa, agora eu entendi. O homem é sábio, Vitão. Entendeu? O homem é muito bruto, velho. Que é isso, velho? Você entendeu? Então, fazer as coisas corretas. Quem gosta de pagar imposto? Acho que ninguém gosta. Mas você tem que pagar. Não tem como. E eu vou falar, se tá dando jeitinho, não dá certo. Não dá. E Deus não me chamou pra dar jeitinho. Deus, quando chama alguém, ele vai fazer tudo. E não faz você sujar a ponta do seu pé. Então eu tinha que pagar imposto. E eu pago imposto de tudo. Ah, não tem que pagar imposto do frete. Cada um, cada um. Se Deus falou que... Se tem uma norma que fala que eu tenho que pagar, cara, eu tenho que cumprir as leis dos homens aqui. Então pagar imposto, Thiago, foi a primeira virada. Aí eu comecei a pagar imposto. E aí veio o full. Não, aí eu falei, Deus, agora eu tô pagando imposto e minhas vendas não tá desse jeito. Eu queria esse negócio de full aí. Sério, à noite. De manhã eu acordei com a ligação do full. Na época que ninguém tava entrando no full. Queiram acreditar ou não, eu não vou mentir usando o nome de Deus. Quando a mulher me ligou, aqui é do full. Eu falei, nada, aí desliguei. Eu pedi a coisa, a mulher me ligou. Não é brincadeira, não, sério. E eu não aceitei. Aí depois ligou de novo. Falei, é do full, só conta assim. Eu falei, é verdade, tá bom, vou fazer. Eu sei lá, demorei quase um mês pra mandar o primeiro full de 30 produtos que a gente não tinha dinheiro pra mandar. Mas depois disso, Thiago, só foi crescendo. Só foi evoluindo. Então, o que mais uma vez é o quê? Cumprir princípios. Jesus, ele não precisava pagar imposto. O pai dele, Deus, é dono do ouro e da prata. Tudo é dele. Pra quem acredita, pra quem não acredita também. É tudo dele. É que ele ia pagar o imposto. Mas ele falou, Pedro, vai lá no mar. Aquele mesmo Pedro que andou sobre as águas, vai lá no mar, tem um peixe lá, abre a boca dele, pega a moeda e dá a César o que é de César. Tem alguns, essa palavra não é minha, mas tem alguns pregadores que falam que Jesus foi o primeiro a inventar o caixa eletrônico. No peixe, foi lá e tirou o dinheiro. Boa. Não é minha, é de algum pregador. Essa foi boa. Entendeu? Essa foi boa. E aí, essa palavra é o meu coração. E toda vez que eu falo pra Deus, Deus, o que eu preciso fazer pra crescer? O Espírito Santo vem e fala no meu coração, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E depois do full, qual foi a próxima mudança de patamar? Depois do full, foi a gente contratar pessoas, time. Foi muito importante a gente ter time. Antes era só eu, minha esposa, meu filho. Aí depois veio mais uma pessoa, depois mais outra. Então, time foi muito importante, porque não tinha como eu crescer. Não teria como eu estar aqui se não fosse o time. Também, então, usar esse momento. O time vai lógico, ouvir, o time é importante. agradecer os nossos funcionários. Tem Samuel, tem o Souza, tem a Gabi e tem a Raquel. Agradecer eles lá que eles trabalham com a gente. Então, se eu estou aqui hoje é porque eles estão lá fazendo. E se a gente está evoluindo, crescendo, é porque o nosso time ele evolui. Fora eu, a minha esposa e meu filho. E meus outros 2 pequenos também. O Muca e a Gabi, que todos trabalham na empresa. Tá todo mundo na empresa. Todo mundo tem que trabalhar, cara, desde pequeno. Boa, boa. Eu também acredito muito nisso. Tem que, desde o início, mostrar que o dinheiro não cai do céu. Não cai. Que tem que fazer acontecer. Isso aí. Né? E, cara, quando foi o momento que a escola entrou na sua vida? Conta essa história que ela é boa também, eu sei. Eu tô com o Thiago, né? Antes do Thiago, eu tinha comprado um curso de outra pessoa. Não gostei muito. Não sei nem por que eu comprei. E aí eu vi o Thiago numa live. Aí eu vi a sinceridade dele. Ele não era assim como vocês estão vendo hoje. Ele não sabia nem falar. Gaguejava.
É, Ó, o ruim cara, de Vitão. jogo. Não, Eu vou, Ô, convidei- louco, mas o Thiagão falava, pra mim, assim, ele falava bem, né? não falava bem onde, cara? Mas no início. Não, você viu, no não? início todo mundo é mal, né? Não, busca a primeira live dele. Igual eu no início era servente pedreiro. Deus fez uma mudança muito grande na vida do Thiago, porque ele não sabia nem falar direito. É verdade, eu não vou mentir. E aí ele fala que eu comprei por dó, mas não foi. Não comprei por dó. E Não, eu o conteúdo do Thiagão é bom, velho. Não, e no começo eu via muita sinceridade. Vou ser bem sincero, ô Vitão, não foi nem pelo conteúdo, que eu não dava nem pra entender direito o que ele falava, de tão nervoso que ele tá. Ô, louco. Ô, louco, O cara era Vitão. MC Gaguinho, mano. E vender, cara, vender não era com o Thiago, não. Ele até falava algumas coisas lá. Eu não me lembro muito bem o que ele falava, mas eu me lembro muito bem que ele falava assim: a pessoa, agora você tem que vender o seu treinamento. Ele, hã? O quê? Como? Perguntando e o valor. Então, eu comprei. Eu sou da primeira turma porque eu vi sinceridade no Thiago. E até hoje eu vejo. E se não tivesse visto, eu também não estaria aqui junto com ele. Porque eu não preciso fazer média pra ele. Tem que falar a verdade, porque a correção, falar a verdade, a exortação é o que faz a gente crescer. Então, ter pessoas só que falam o que a gente quer na nossa para nos agradar, isso não faz a gente evoluir. A gente tem pessoas, tem que ter pessoas que falem a verdade pra gente e a gente tem que ter maturidade suficiente pra entender essas verdades. Então, Então, foi 2020, né? foi quando começou a pandemia. Então, comecei com o Thiago aí porque eu vi sinceridade nele e desde então venho acompanhando o conteúdo dele. Essa resenha é muito boa, galera, porque eu comecei a fazer live e tal, me posicionar, né? E aí, na primeira vez que eu fiz a live pra vender o treinamento, nossa, eu fiquei muito nervoso, porque eu não, sei lá, eu não me sentia bem, né? Eu tinha muitos bloqueios em questão de vender antes e ainda tem muito essa questão do preconceito de vendedor de curso, eu caía muito nessa pilha e tal. Eu fiquei tão nervoso, velho, que eu não lembrava nada depois. Nada. Eu só queria sair correndo da frente da câmera. E eu fiz, assim, um pitch de vendas terrível, terrível. Por isso que eu brinco que o Carlão comprou o treinamento na época de dó. Mas eu sou a prova que é só treinar que evolui, turma. Porque quando eu comecei não, na minha época de escola eu tinha pavor de falar em público. Hoje em dia, já fiz palestras para mais de 4.000 pessoas e, cara, eu me sinto muito bem. Eu me sinto zero pressionado. Eu gosto de O fazer. segundo maior medo da população é esse, né? Falar em público. Exatamente. E era meu medo também. E hoje em dia, Carlão, eu fico muito bem de falar em público, falar em live, tô falar vendo. em qualquer Você lugar. tá bem à assim. vontade. Eu tô nervoso aqui, mas você tá bem à vontade. Tá. Agora, Vitão, agora é a vingança. A vingança dos derrotados. Mas foi legal porque foi algo que me marcou muito, assim. Pô, quem é da primeira turma sempre tem aquele carinho especial, né? E quanto mais ou menos você faturava quando você entrou pra escola? Ah, não me pergunta, Thiago, mas era bem pouco, cara. Você já era Platinum? Não, Thiago, não era nada. Não sabia nem o que era Platinum, cara. Caraca. Não era nada, assim. Vendia quase nada. Nem me pergunta que eu não lembro, era pouco. Pô, você não era nem Platinum? Não era nem líder, não era nem líder. Não vem com essa de Caraca, você Platinum. faturava pouquinho. Um pouquinho não era, bem pouco mesmo. Só que pra gente era muito. Sim. 100 vendas a gente queria no mês. Pô, 100 vendas. Ticket médio de R$70 dá o quê? 7 mil? Não, era 100 vendas, 10... isso aí mesmo. Isso aí, 7 pô. mil. Então, vamos dizer que era isso. E eu tava feliz da vida. Que doideira, velho. Que doideira. E aí, a partir daquilo, quais foram os principais pontos assim que você viu de diferença a partir do momento que você entrou na escola? Eu comecei a me dedicar de verdade, né? Porque não adianta nada ter um treinamento, ter um curso e você não colocar em prática. Eu falei, vou colocar em prática o que esse cara tá falando aí. Se não der certo, eu vou falar pra ele que é tudo mentira. Tá aqui, galera. Graças a Deus, até agora. Então, renovei, hein? Renova todo ano. Renovei. E virou consultor da nossa escola. O Carlão é um dos nossos consultores, né?
que eu tenho muito... tenho o princípio de que quem ensina empresário a crescer tem que ter empresa crescendo. Isso aí. Né? Então, isso é um grande diferencial na nossa escola. Se eu não me engano, nós somos os únicos do mercado que tem empresários dando aula. Né? Então, acredito que esse seja um dos principais motivos que a gente gera tanto resultado para as pessoas, ganha prêmios e assim vai. O Carlão é nosso consultor lá. Aprendeu a metodologia, aplica como poucos e gera muito resultado. E aí, depois da escola, o Carlão, quanto tempo levou para você entender que o negócio era muito maior do que R$7.000 por mês? Não vou lembrar de tempo, Thiago, mas depois de aplicar e dedicar e fazer, começou a rodar bem e a gente começou a trabalhar, começou a evoluir, aí veio a nota fiscal que eu te falei, aí veio o full, aí depois só foi crescendo, crescendo, crescendo. Não vou lembrar de datas, não vou dizer o quanto tempo demorou, mas com 6 meses de dedicação a gente já estava faturando o que a gente... Já estava ganhando bem mais do que no meu salário. Boa. E eu lembro que depois... Ô, Vitão, coloca logo em seguida desse vídeo a época que a gente fez lá Da eu faculdade fazia... lá? A da faculdade lá, a imersão pra faculdade? Não, a jornada, né? Por trás de uma jornada de sucesso no Mercado Livre. Ah, pode crer. Que eu ia na casa, tal, da galera, Sei. o Cebola ia junto na época. Coloca logo em seguida porque o Carlão se destacou na nossa escola, né? Chamou a nossa atenção. E o que fez a gente enxergar o Carlão? Foi o quanto ele ajudava as pessoas também nos grupos. Isso foi uma coisa que chamou a atenção e todo mundo chamava o Carlão de Mateus, porque era no WhatsApp você tinha escrito Mateus. Isso, a passagem da Bíblia. A passagem da Bíblia. E daí então todo mundo falava que era o Mateus, o Mateus, o Mateus, o Mateus. Eu falei, pô, chama esse Mateus aí. Vamos lá na casa dele, entender como que é a empresa, como que funcionam as coisas. E foi um dia que marcou muito a minha vida, não só a minha, o Cebola comenta até hoje também desse dia que foi um dia especial. E como que foi, Carlão, pra você, assim, aquele momento de, pô, a gente ir na sua casa? Você lembra como que... Lógico que eu lembro. Até hoje a gente conversa sobre isso, foi algo... A gente não imaginava, né, Thiago? E mais uma vez, voltando ao princípio de servir. Eu respondi a todo mundo no grupo porque eu gostava de ajudar. Eu nunca pensei na minha vida que ia ser consultor. Quantas vezes você me chamou e eu falei, não, eu não quero ser esse negócio de consultor. Naquele dia você falou que não queria. Naquele dia você falou que não queria. Eu nunca quis ser consultor, porque eu tinha minhas coisas, né? Meus propósitos, e não era o momento. Eu não achava que era o momento. O Thiago, não, tem que ser. Não quero esse negócio. E foi uma luta. E eu não imaginava. Eu nunca imaginei que um dia vocês iam lá em casa falar, perguntar como que era, como que foi a nossa jornada, como cresceu, o que que fez. E tá no YouTube. Sim, Tá em rede... o pessoal vai poder ver depois. Entendeu? Como? Como que eu ia imaginar uma coisa dessa? Nem nos meus melhores sonhos, eu também não imaginava estar aqui hoje. Exato. E foi um dia muito especial, porque, Foi diferente, né? você fez uma recepção maravilhosa pra gente, né? Uma coisa que me marcou muito é o quanto você é apegado e ligado à sua família, né? Eu sou um cara muito família também. E poder ir lá na sua casa, ver todos os seus filhos penduradinhos em você, assim, o pessoal não desgruda. É os Crooks, né, Gabriel? Como que é o filme? Daquele que dorme na pilha? Os Grudes, né? Dorme em pilha. Um dorme, vai um por cima do outro e vai dormir. E até hoje assim, Carlão, tá ficando grande, já começa a ficar mais distante. Não, dá briga. Ah, eu vou dormir com o papai hoje. Não, eu que vou dormir com o papai. Não, eu que vou dormir com o papai. É complicado. Aí não Aí dá. dorme todo mundo junto ou não? Não, eu tenho que dormir com a esposa. Deixa eles de lado. Tá certo. Não, mas a gente dorme de vez em quando junto, sim. Mas se deixar, eles querem dormir todo dia com a gente, tudo agarrado, amutuado. Tem que comprar... A cama tem que ser a casa toda. Ela tem que ser o quarto todo da cama para poder caber eles. Mas foi um momento muito especial. Foi muito bom. Até hoje me emociono, me lembro do que aconteceu. Foi
Foi bem legal. E tudo pra honra e pra glória de Deus mais uma vez, né? Foi muito bom. Sou E- grato a Deus pela sua vida. E lá na sua casa, isso é uma coisa que eu conto pra todo mundo, que foi a primeira vez que eu senti a presença de Deus. Isso é bom. Eu também me emociono muito quando eu lembro, porque você contando a sua história, você, tipo, falando todas as passagens que você teve na vida, foi a primeira vez que eu senti, assim, eu senti Deus naquele lugar, né? E foi uma coisa que me deixou muito impressionado, porque tinha alguma coisa, hoje eu não lembro, mas eu tava passando por um momento difícil, alguma decisão, e eu saí de lá com a decisão tomada, assim, né? Eu tive muita clareza nisso. E aquilo marcou todo mundo, porque acho que quem estava lá chorou. Foi uma choradeira do caramba. Até o Cebola, coração peludo, chorou. Você acredita, Vitão, que o Cebola chorou também? O Cebola chorou, não foi de Cebola, não. Cebola chorou. O Guzão, na época, trabalhava com a gente, chorou Minha também. esposa falou que olhou pra ele e tava assim. Eu falei, mas por quê? Não, aquele dia foi especial. Aquele dia foi especial. Mas eu vejo que, mesmo o Carlão naquela época, sendo um cara diferenciado, ainda tinha muitas limitações, né? Eu lembro que você, na minha visão, né, como você mesmo diz, no degrau X, eu no degrau Y, vi e falei, cara, o Carlão tem muito potencial, ele não tá conseguindo ver o potencial que ele tem, né? E eu lembro que um dos papos, até comentamos aqui um pouco antes, era que não, eu não vou sair de casa, não. Eu vou fazer uma puxadinha aqui, vou deixar todo mundo aqui em casa, quero montar a empresa aqui mesmo, não vou sair. Eu falei, Carlão, você não vai dar conta. Não, não vou sair. E a minha esposa brigava demais comigo por isso. Ela sempre quis sair, eu nunca quis sair. Sempre quis sair. Por ela, tinha saído faz tempo. Eu falei, não quero esse negócio, não. Eu quero ficar aqui, todo dentro de casa. Hoje eu não quero ficar com empresa dentro de casa. Mas pra você ver como a mulher é sábia, né? Ela já sabia o que Já tinha que sabia. fazer e eu, teimoso, turrão, falei, não quero. E foi outra virada também. Depois que a gente foi pra outro lugar, Thiago, nossa, cresceu demais. Alugamos um lugar, depois alugamos outro e agora a gente quer alugar outro. Porque evolui. E como que foi essa transição, assim? O que você vê? Porque isso é uma coisa que as pessoas também passam muito, né? Normalmente, quando o cara inicia meio que do zero, ele sempre começa dentro de casa ou num lugarzinho muito pequeno e tal. Aí começa a dar certo, sempre tem a insegurança de sair de um lugar e ir para outro, porque vai gerar mais custo de estrutura e assim vai. O que fez? Qual foi a virada de chave, assim, para você sair e alugar um barracão? Se você fica com medo, é porque você tem falta de conhecimento. Então você tem que entender Boa. os seus números. Quanto que representa o seu aluguel no seu faturamento? E aí você vai entender se vale a pena ou não. Então se algo está te trazendo um desconforto, aí vou sair ou não vou sair, faz as contas. Coloca na ponta do lápis, faz a gestão financeira. Pô, eu faturo 200 mil, o aluguel é 2 mil. Representa o quê? 1% do seu faturamento. 1% vai deixar você mais rico ou mais pobre? Não vai. Só que vai melhorar a sua estrutura toda. Então, para tomar essa decisão, eu penso em números dessa forma. Pensar desse jeito. Quanto que vai... É porque é difícil, né? Você fica com esse... Não, fica Ai, com isso. não vai dar certo. O que não vai dar certo? Você tá fazendo até agora. Não vai dar certo o quê? Só não vai dar certo se você parar de trabalhar. Se até agora deu certo na sua casa, o que não vai dar certo? Ah, vou pagar 2 mil reais. Coloca no custo. Ah, não, mas é tudo... Rapaz, Thiago, eu tenho uma raiva que as pessoas reclamam de tudo. Ai, a taxa é cara, coloca no custo, as pessoas pagam. Não é você que vai pagar o seu aluguel, é o seu comprador que vai pagar. Mas se você não precificar, não vai dar certo. A gente quer ir para um lugar maior. Bem maior. Aí minha esposa falou, mas é caro. Eu falei, mas a gente vai faturar mais e vai ter um lugar maior e lá vai ficar pequeno. É igual o que passa na internet, né? Um tubarão dentro de um aquário, ele vai crescer o tanto do aquário. Coloca ele no mapa pra você ver o tanto que cresce. Então é isso, a gente vai para um lugar maior para a gente crescer um pouco mais. E quais foram as principais coisas que você sentiu quando você saiu de casa e foi pro barracão? Que você falou, pô, a gente foi pro barracão e cresceu mais. O que melhorou? Ah, melhorou que eu não precisei ficar mais tanto na empresa. Fiquei mais de home office em casa. Fiquei de home office, a produção melhorou porque tinha mais espaço. Então agilizou a produção. Se fazia uma quantidade de produto num tempo, começou a fazer... no mesmo tempo, fazia 1,5 vezes a mais de produto. Por quê? Teve mais espaço, mais organização, otimizou. Agora, a gente indo para esse novo lugar, a gente vai otimizar mais ainda o tempo.
E você acredita que assumir uma responsabilidade maior te empurra? Com certeza, né? Você tem que ter algo que tá correndo atrás de você. Quer ver você correr muito? Deixa um pitbull correr atrás de você. Eu duvido você não correr mais do que ele. Você vai correr. Agora, se você não tem nada pra te pressionar, você não vai correr, você não vai querer. Então, você tem que ter algo te forçando. Você tem que ter algo fazendo você correr, avançar. Você tem que ter alguma coisa. Porque a nossa mente, Thiago, a natureza humana é acomodar. É sentar na TV e assistir Netflix. Tá tudo bem. Isso a gente foi doutrinado, adestrado. A fazer, né? Dessa forma. Então você tem que ter algo que te incomoda. Com sabedoria. Eu não vou comprar uma Lamborghini pra eu pagar agora, pra me pressionar, porque eu não vou conseguir pagar. Mas eu posso ter sabedoria e ir pra um barracão um pouco maior, que não vai mudar muita coisa, sabendo que eu vou conseguir. Eu vou ter que trabalhar mais pra isso, mas não é 5 vezes mais. Vou ter que trabalhar uns 30% a mais. Eu acho que o caminho é você se pressionar com coisas que vão te fazer crescer. Isso daí. A Lamborghini só vai te dar custo, Dor de cabeça. dor de cabeça, vai dar uma infladinha no ego lá, mas dinheiro que é bom não vai trazer. Agora, tipo, a gente tá crescendo muito também, tá aumentando a fábrica pô, eu comprar uma máquina a mais vai me trazer mais um Retorno. custo. Mas vai te trazer. Porém, vai trazer muito retorno. Isso aí. Eu poderia ficar do tamanho que eu tô? Poderia. É só eu ajustar os preços e deixar de crescer. Só que isso não é muito o meu estilo e o que eu acho certo. Eu quero estar sempre crescendo e aí o que você tem que saber é qual é a velocidade que você cresce, qual é a velocidade que você está disposto a crescer. Se você quiser colocar mais velocidade, você vai também correr mais risco, mais frio na barriga e tudo bem. Então, mas o jogo não é deixar de crescer. O jogo é você crescer, mas de acordo com a velocidade que você quer. Isso aí, com Né? sabedoria. Com muita, muita, muita sabedoria, turma. Muita mesmo. E o que mudou o Carlão de quando eu fiz o Por Trás de uma Jornada de Sucesso no Mercado Livre, lá na sua casa, e o Carlão de hoje? Me fala 3 coisas. Mudou muita coisa, hein, Thiago? Primeira coisa que mudou e vem mudando, que se você quer mudança na sua vida de verdade, você tem que mudar a sua mentalidade. Não tem como você crescer, não tem como você prosperar, não tem como você evoluir se você não mudar a sua mentalidade. Então, a mudança de mentalidade foi algo extraordinário na minha vida, né? A Bíblia diz que para você viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que renovar a sua mentalidade, não mudar, é renovar. Então a gente tem que renovar a nossa mente, então a gente tem que evoluir. E eu e minha esposa, quando eu falo a gente, falo eu e minha esposa, né? A gente investiu muito em treinamento para mudar a nossa mentalidade. Então hoje a nossa visão é outra. Nós sabemos que não existe limite em vendas, em e-commerce, não existe um limite, né? Quem vai limitar a gente é Deus e a gente. É o meu dinheiro, é os meus fornecedores, é a minha estrutura, é meu espaço, mas não tem um limite. Mas eu também não consigo enxergar algo, vamos dizer assim, muito grande. Eu não consigo enxergar, sei lá, 5 milhões de vendas por mês. Eu não consigo. Mas eu sei que é possível. Mas hoje eu não consigo enxergar isso. E eu tenho pra mim, assim, que o que eu não consigo imaginar, eu não consigo alcançar. Então, se eu não consigo me ver, não vai acontecer isso na minha vida, porque eu não tô nesse patamar ainda. Então, mentalidade foi uma coisa muito importante. Dentro da sua mentalidade, qual foi a principal mudança, assim, de uma forma mais específica, no sentido assim, pô, lá eu pensava dessa forma e eu vejo que não tem nada a ver aquilo que eu pensava, hoje eu penso dessa forma. Thiago, eu busquei muito conhecimento na parte espiritual, né? E eu ainda sou, às vezes, eu era uma pessoa muito bruta, uma pessoa muito ignorante nas palavras, uma pessoa muito dura e dificilmente as pessoas mudavam o que eu estava pensando. Então isso foi uma coisa que mudou bastante. Entender que muitas das vezes o que a minha esposa falava para mim não era para me afrontar ou me criticar, era para eu ter evolução em mim.
Eu falava que, caramba, todo mundo me respeita, todo mundo... quando eu falo, escuta e você não. É porque ninguém tinha coragem de falar na minha cara o que eu tava errado. Ela era a única pessoa. Então isso mudou muito, entendeu? Eu começar a entender as coisas que eu precisava melhorar. Então ter mais essa parte de entender isso fez uma mudança muito grande. Mudou bastante. Antes eu não pensava de jeito nenhum da forma que eu penso hoje. Minha mentalidade mudou totalmente. Sou bem mais tranquilo, mudou bastante coisa. E o que aconteceu pra você tirar aquelas limitações que você tinha antes? Que, pô, antes eu lembro, você mesmo falou, não, eu quero 100 vendas. Aí depois, a questão da casa. Pô, eu não quero sair de casa. Qual que foi a virada de chave pra você falar assim, hoje eu não tenho limites? Você lembra, tipo, quando foi que aconteceu isso? Assim, quando você falou, caraca, eu não tenho limite. Não lembro exato, eu não lembro. Mas por que hoje eu penso que a gente não tem limite, assim, quem limita a gente é Deus, a gente tem que ter sabedoria, entendimento, não pode deixar soberba. Porque Deus é dono do ouro e da prata. E a Bíblia diz que ele tem planos de fazer a gente prosperar, plano de bem. Em toda a Bíblia ele fala que vai prosperar as pessoas. E ele quer que eu seja próspero. Porque, olha a sua vida, você fala gerar prosperidade para ter Ter prosperidade. Olha só o quanto que a sua vida prospera, você prospera na vida dos outros. Exato. Então, isso é um princípio bíblico. Então, se eu prosperar, eu crescendo, eu vou fazer várias pessoas prosperar. Então, eu não tenho limite. Você tinha um alcance quando você começou. Hoje, olha o seu alcance. Então, ajudar as pessoas, servir. O princípio de servir. E eu não vou lembrar exatamente quando isso mudou, mas essa foi uma mudança muito grande na minha vida. Entender que não tem limite pra gente, as vendas. Flávio Augusto fala direto, isso, você quer ser rico, quer ser próspero, vai vender alguma coisa. Então eu falei, Deus, é verdade, não tem limite, só que a gente se limita. Sim. Nós que nos limitamos. Não é ninguém, não é governo, não é pai, não é mãe, não é tio, não é mulher, é você que se limita. Quem tá se limitando é você. A maior guerra que você tem hoje é na sua própria cabeça. Exato. A limitação tá aí. E quando isso caiu, Thiago, falei, tá bom, agora vou só trabalhar. Eu sei que eu tenho uma capacidade hoje que eu tenho que aprimorar para ter mais condições de fazer mais coisas. Então hoje eu não tenho limite, mas eu tenho uma capacidade. É igual essa garrafa. Ela tem a capacidade dela aqui, ela vai chegar até um certo ponto. Sim. Senão ela vai transbordar. Então é o meu caso, o seu caso. A gente tem uma capacidade. E a gente, igual você, tô produzindo X com tantas máquinas. Quero produzir mais? Tudo bem, coloco mais máquina. Você aumenta a sua capacidade, mas não tem limite. Quer produzir mais? Coloca outra máquina, aumenta a capacidade, mas não tem limite. E quanto o mercado está comprando e não para de comprar, por que tem limite? Perfeito. Entendeu? Então, primeira coisa, mentalidade. Foi o que mudou do Carlão. Mentalidade é muito amplo, mas foi o que mudou do Carlão de lá, quando eu conheci a primeira vez na casa, e hoje que a gente vê. Qual que foi um outro ponto tão importante para essa mudança, assim, que você enxerga? A mudança que você fala de evolução. De evolução como pessoa e profissional. Mentalidade, como você falou, é muito amplo, né? Porque é verdade, é muita coisa, mas mentalidade é muito forte. Outra coisa que mudou na minha vida, a minha parte espiritual, Thiago. Primeiro a parte espiritual e depois a mudança de mentalidade, porque até hoje eu venho lutando, né? Todo mundo luta. Mas a parte espiritual foi algo que... Foi o que eu falei pra você. Você entender e olhar e falar, eu tô errado. Eu não achava que eu tava errado em nada. Eu nunca achava que eu tava errado. Então, quando a parte espiritual melhorou na minha vida, todas as outras melhoraram. Todas as outras melhorou. E eu também tinha... Outro ponto, eu tinha muito preconceito em gastar dinheiro pra fazer curso, fazer mentoria. Cara, pensa no cara. Eu falei, vou dar dinheiro pro cara ali pra me falar 3 horas. Então isso foi um ponto também que mudou. Mas por quê? Porque eu tenho que aprender com quem já tá onde que eu quero chegar. Então hoje eu invisto dinheiro pra poder aprender o que você já sabe. E se você já tá onde que eu quero e você falar, Carlos, é isso. Quem sou eu pra discutir? Você já fez, já chegou. Eu te admiro, você tem autoridade, tem meu respeito. Se você falou, eu vou fazer. Agora, se é uma pessoa que não tem referência de nada falar pra mim, vem pra cá, eu não vou.
De jeito maneira nenhuma. Eu vou pra onde? Pedro foi atrás de Jesus dentro da água porque ele sabia que era Jesus. Jesus já tinha feito um milagre. Então, esse ponto foi muito importante também na minha vida. Começar Abrir a mente para investimento em conhecimento. nas pessoas Certa. não é qualquer pessoa. Perfeito. Eu ouvi uma vez num treinamento que eu acho que foi no seu, que a gente foi, da ICOM, que você pode aprender com quem já fez, com quem é da teoria e com quem é da prática, que é o que você faz. Então eu quero aprender com quem está na prática. Então eu tinha muito preconceito em dar dinheiro. Para mim era dar. Eu vou dar meu dinheiro para esse cara, você é doido, eu vou pagar 10, 15, 20 mil para ouvir ele falar 3 horas ali, 3 dias, falar coisa que eu já sei? Não, não é assim não. Mas se eu quero chegar onde você tá, com quem que eu tenho que aprender? Com você. E às vezes as pessoas falam e realmente todo mercado tem pessoas sérias e pessoas que estão ali para realmente pegar o seu dinheiro e não entregar nada. E eu acredito muito que as pessoas passam a responsabilidade, terceirizam a culpa. Essa é a real. Porque, cara, se você vai investir em conhecimento, é sua responsabilidade encontrar a pessoa correta para te dar esse conhecimento. Porque se você está investindo numa pessoa que só faz promessa e não tem resultado naquilo que promete, você está errado. Você não conseguiu filtrar direito as pessoas que você está investindo. Então, cara, não terceiriza, né? E eu falo, Carlão, eu queria saber se você concorda que a gente está vivendo uma oportunidade única em toda a história. Por quê? Porque hoje pessoas como nós, que vivemos a prática, o dia a dia, estamos dando a oportunidade de outras pessoas aprenderem com a gente. Antigamente, empresário não dava aula. Ficava só pra ele. Ficava só para ele. Antigamente, você só aprendia com as pessoas de teoria. Antigamente, você aprendia a montar uma empresa na faculdade. Ainda tem muito isso, né? Ainda tem muito Ainda isso. tem. Mas hoje tem a opção. Isso aí. Antes não. Antes você... E eu não estou falando mal ou bem da faculdade. Estou usando como exemplo. Antes você aprendia a administrar uma empresa com uma pessoa que nunca teve empresa. É verdade. Qual que é a lógica disso? Então, para mim, a gente está vivendo uma era aqui de uma oportunidade absurda, onde empresários e pessoas que fazem o dia a dia e têm resultado de verdade estão ensinando. E o que você falou é bem importante, né? Não terceirizar. Eu também aprendi nesse tempo que tudo que der errado na minha vida, a culpa é minha. Concordo plenamente. Só que é muito difícil você aceitar que as coisas deu errado por culpa sua, cara. Coloca a culpa na mulher, no cachorro, no vizinho, no presidente, na professora. Tudo que você fizer que der errado na sua vida, a culpa é sua. 100% sua. Se a sua empresa não prosperou, a culpa é sua. Se você faliu, a culpa é sua. E não é de ninguém, cara. Vai doer, vai. Aceita. Entenda. A culpa é sua. E se você não escolheu uma pessoa boa para ser seu mentor, a culpa é sua. Eu contratei um curso e a culpa foi minha. No começo eu terceirizei. Falei, esse cara não sabe ensinar nada. Mas foi eu. Eu tenho que parar de terceirizar isso e aprender com quem de fato muda todo o jogo. Porque o mercado ele muda constantemente. A todo momento. Vamos falar de Mercado Livre? O Mercado Livre mudou recentemente. Agora a avaliação lá, a experiência de compra, mudou faz pouco tempo. Se a pessoa tá aprendendo com quem já fez, e aí? Nunca passou por essa experiência, como que ele vai ensinar o que tem que ser feito Né? hoje? E vai descobrir o problema. Foto. Lembra que a gente pedia para colocar uma identidade visual? Vai hoje. Coloca a identidade visual na primeira página. Perde exposição, perde venda, perde ranqueamento. E aí seu anúncio vai para onde? Mudou, se atualiza As coisas vão constantemente. mudando, né? Sempre você tem aquela estratégia e essa estratégia ela tem que ser sempre otimizada. Sempre ela tem que se adaptar ao momento de hoje, né? E quem não está no campo de batalha é quase impossível conseguir mapear isso e ensinar. Impossível.
Esses dias um aluno perguntou, a etiqueta molhou, como que eu faço? Falei, vira a caixa. Parece bobo, mas pra quem não sabe, vai falar, coloca um plástico, vai com um guarda-chuva, coloca um envelopamento, mas vira a caixa. A etiqueta não tá pra cima, choveu? Vira a caixa ao contrário, deixa molhar o outro lado, acabou. Parece bobo, mas quem tá no campo de batalha sabe, quem não tá vai falar, ai, não sei o que que acontece, imprime a nova etiqueta e coloca de novo. Mas é verdade. Então aprender com quem tá no campo de batalha não tem comparação, né? Não tem. E Não isso tem. mudou, foi uma coisa que mudou. Aí eu investi nessa parte e evoluí. Mas tudo começou ali na parte de espiritualidade e mudança de mentalidade, Thiago. Mudança, para de... Assim, eu vejo muitas pessoas com vitimismo. Ai, coitadinho. Nasci, morei na favela, caí no mangue, morava em cima da palafita. Eu vou ficar me vitimizando? Você tem sua história. Sim. Quebrou 1 milhão de dívida. Vai ficar chorando? De jeito nenhum. Reclamar, você tá pedindo pra você 2 vezes o que você não quer. Começa a profetizar na sua vida. Vou ter 1 milhão. Vou prosperar, vou crescer, vou fazer, vou acontecer. Para de falar, não consigo, eu não posso, eu não tenho. Vai continuar não conseguindo, não podendo e não tendo. Me desculpa, mas vai continuar dessa forma. Exatamente. Exatamente. E agora que nem o meu papo e o do Carlão, a gente sempre... lembro no final do ano passado, no comecinho, da gente falar, pô, quanto você vai investir em educação esse ano? Quanto que você vai investir em conhecimento esse ano? E eu sempre tenho um número na mão. Esse ano eu vou repetir o investimento que eu fiz ano passado, que é pesado. Imagino. O meu já achei pesado. Pra quem nunca pensou... Rapaz, pra quem nunca pensou em pagar nada, investir, porque eu invisto em dobro, né? Então é eu e minha esposa. Tudo que eu vou treinar, vai ela e eu. Por quê? Você vem pra um treinamento, você chega cheio de energia. Você chega em casa e fala, amor, foi isso, isso. Ela fala, você tá doido? Eu não sei nem de onde que veio isso. A vibe do G4. Se você chegar pra pessoa do seu time e falar como que é a vibe, a pessoa não vai entender, Não porque vai. ela não estava lá. E nós somos um só, então eu tenho que evoluir, ela evoluir, a gente evoluir junto. Então, o investimento é dobrado. Então, é nós dois em todos os treinamentos. E pra esse evoluir. ano aqui, como que vai ser? Vai dobrar o investimento do ano passado, não? Não, eu vou manter o investimento do ano passado e vou dobrar o investimento em outras coisas na empresa. Boa. Que nem um local maior, importação, que é uma coisa que a gente quer fazer. Então a gente vai direcionar a verba para outras coisas também, crescer outros pilares ali. A gente evoluiu bastante esse ano, mérito do todo o crescimento foi todos esses treinamentos, então vale a pena. Eu vou ser bem sincero, eu não achava que valia a pena. Eu achava que era uma mentira, uma baboseira pagar curso, treinamento. Não tô falando isso porque eu sou consultor, não tenho que falar isso para vocês. Mas vale a pena desde que você aplique. Porque se a Exato. pessoa já tá lá, rapaz, se ela fez, tem uma receita, vai dar certo. É igual um bolo. A pessoa dá todo o passo a passo pra fazer o bolo. Tenta fazer pra você ver se não dá certo. Vai dar certo. Só que tem que fazer, tem que pagar o preço. Ninguém quer pagar seu preço. Quer ter o resultado que o Thiago tem? Paga o preço dele. É isso. E qual que é falando já de futuro, qual que é a meta do Carlão para o próximo ano? Meta Em questão de profissional? faturamento, crescimento profissional. Thiago, meta, a gente não quer, a gente vai aumentar o nosso espaço, a gente vai fazer importação, a gente vai começar a fazer a nossa primeira importação. Nós vamos trazer um container fechado esse ano, no mínimo. A gente vai fazer várias importações, mas no mínimo eu quero que encoste um container fechado lá na nossa empresa e a gente ir para todos os marketplaces. A gente já tá, mas potencializar tudo isso, não só Mercado Livre, mas Mercado Livre, Shopee, Magalu, Amazon. Então a gente vai profissionalizar mais isso. A gente vai estruturar mais as nossas empresas. A gente vai melhorar mais os processos que nós temos. Tava falando com a minha esposa. A gente identificou fora da zona de conforto e na pressão que a gente vê os pontos a melhorar. Em dezembro a gente viu muita coisa que a gente precisa melhorar. Que são problemas novos. Então nós vamos fazer muita coisa diferente no ano que vem. E em nome de Jesus Cristo a gente vai evoluir muito. Faturamento aí... Não tenho uma meta de faturamento. Eu quero melhorar os processos, crescer, melhorar a margem, melhorar lucro, mas faturamento eu não tenho um número específico. Vai ser a consequência. A gente vai... Vamos aproveitar o percurso. Boa.
E daqui 10 anos? Ah, daqui 10 anos eu vou estar fora do Brasil. Boa, mas vai tocar a empresa de fora? A empresa vai ficar aqui, os funcionários vão cuidar da empresa, mas o nosso objetivo é ir embora do Brasil daqui 10 anos. A gente quer estar fora do Brasil. A gente tem palavra de Deus também, né? Igual eu falei pra você, tudo começa com a palavra. E a gente tem palavra, temos propósito, Deus já disse que vai fazer algumas coisas. Estar aqui hoje no seu podcast é uma coisa que Deus já falou pra gente. Não assim, você vai estar no podcast, mas fala assim, você vai estar em lugares estratégicos, eu vou colocar pessoas no seu caminho, e quando você estiver nesse lugar, você vai se lembrar e vai falar do meu nome. Então o que está acontecendo hoje já foi uma palavra lançada, e nós temos palavras para ir para fora do Brasil, para ir, voltar e continuar trabalhando. Olha só que interessante. Quando você falou assim, seja consultor, e eu não quis. Só que é meu chamado, ensinar as pessoas. Só que por um momento eu não quis ensinar. Então eu tenho... Não é que você não quis ensinar, você não quis receber para ensinar, que você ensinava. eu já ensinava, né? Isso aí, eu não queria receber para ensinar. E potencializar, porque agora do jeito que tá, Isso daí. você sempre ajudou, mas por não ter o compromisso, você ajudava até a página 2. Agora com o compromisso eu vejo que a gente vai muito além da página 2. E eu não quero que vocês entendam mal isso. Eu quero que vocês entendam que é a questão do compromisso. E o meu alcance, né? Exatamente. O tanto de pessoas que eu alcançava antes, vamos dizer, organicamente, era diferente do tanto de pessoas que eu alcanço hoje. E para todo mundo que eu sou consultor, eu falo de Deus. Então eu estou fazendo, cumprindo o meu chamado. Eu estou falando de Deus. E isso aconteceu porque você me deu essa oportunidade. Teve um dia numa live que você me deu oportunidade, eu falei sobre medo, baseado na Bíblia. Deu mais de 160 pessoas. E eu falei de Deus. Quando que alguém ia ouvir 160 pessoas e ouvir eu falando de Deus, se não fosse através disso? Exato. Hoje, não sei quantas pessoas vão ouvir, quantas pessoas vão ver. Milhares de pessoas. Entendeu? E eu falando de Deus. Então olha só a porta que você abriu para o meu chamado, que Deus já sabia, você já via um potencial em eu ensinar as pessoas dessa forma, mas eu tinha esse preconceito, eu não quero receber para isso, eu não acho legal. Mas isso fez o quê? Eu expandi mais e estar aqui hoje falando sobre isso. E mais uma vez engrandecendo o nome de Deus. Então daqui 10 anos a gente quer estar fora do Brasil, a empresa vai estar rodando aqui e ter outros braços da empresa. Eu não consigo imaginar o quê. Eu sei que vai ser nesse ramo de educação, talvez de pregação, desenvolvimento pessoal. Eu gosto muito de falar disso, de mudança de mentalidade. Acredito que é o meu propósito, o meu chamado. Tem que orar mais ainda. Sim. Mas esse é o foco que eu quero aí daqui pra frente. E continuar com as empresas trabalhando. Show de bola, Carlos. Que história, hein, Vitão? Foi Carlão é sensacional. brabo. Você viu, né, a sequência de Ele subir? sempre me surpreende. Você viu a sequência de subir? Você tá Coisa mais boa do mundo? assoviando muito bem, Vitão. Parabéns. Mano, o Carlão é brabo, viu? O Carlão é Você brabo. gostou, Vitão? O Carlão é inteligente. Inteligente. Ele manda bem das palavras. Ele é usado por Deus, viu? Isso aí é Deus na minha vida. Isso aí. Se permitir, eu queria deixar só uma palavrinha É aqui. todo seu. Para as pessoas que estão assistindo. E tá difícil, né? Tá complicado, não vê resultado, não vê dinheiro, tá querendo desistir. E pensa por que vocês começaram esse projeto. Por que vocês estão querendo vender, sei lá, no Mercado Livre, Shopee, Magalu e Amazon. Por que vocês começaram esse projeto na vida de vocês? Quando eu comecei, foi porque eu queria ficar próximo da minha família. E se eu desistisse, queria dizer que eu estava desistindo de ficar próximo da minha família. Pesado. Então, por que vocês começaram esse projeto? E eu vou dizer para vocês, e eu falo nas minhas lives quando eu faço no Zoom, se for só por dinheiro, você vai desistir. Sim. Antigamente as pessoas falavam assim, não precisa de dinheiro para você crescer, não precisa de dinheiro para você precisa de network. Eu falei, mano, é network? Eu preciso de dinheiro, rapaz. Como que eu vou comprar produto sem dinheiro? Hoje eu compro produto sem dinheiro, com network. Já precisei.
hoje eu não preciso. E por que eu tô falando isso? Se você tá pensando nesse negócio só por dinheiro, só para você ter um pouco a mais de dinheiro, poder, sei lá, só usar pro seu bem, já vou dizer para você aqui, não vai dar certo. Porque você tem que fazer você tem que ter um propósito maior na sua vida. E vocês, eu, Thiago e todos que estão aqui, viemos ao mundo para servir. Jesus Cristo veio ao mundo para servir. Ele lavou os pés dos discípulos dele. Quem somos nós para não servir? E a gente já falou do princípio de servir. Quando você serve, você está em um lugar que você não imagina. Eu estou aqui hoje com o Thiago porque eu servi no grupo dele. Sim. Se eu não tivesse servido sem intenção, eu não estaria aqui. E dinheiro não ia fazer eu estar aqui na mesa sentado Não. com o Thiago. Não Não ia faz. fazer. Então foi servir. Então entenda por que vocês querem esse projeto e não desista. Deus tem planos de fazer você prosperar. Quem tem planos de fazer você desistir não é Deus. Ele criou você, a Bíblia diz que ele criou o mundo e lá no 6º dia ele criou o homem e ele disse assim, e viu Deus que isso era muito bom. Então você é o muito bom de Deus. Então por que você acha que Deus não quer fazer você prosperar se você é o maior projeto dele? Então não desiste. Se tá difícil, para. Algo tá te trazendo medo, desconforto, para, analisa. Mas não desista. Talvez tá próximo de você conseguir o que você quer. Exato. Tá bem pertinho, mas aí você desiste por algum problema. E já digo, o problema você vai ter até o final da sua vida. Se você não quer problema, você tem que morrer antes, porque até o último dia da sua vida você vai ter problema. E é os problemas que fazem você evoluir. Eu penso muito no jogo do Mario. Já jogou, Thiago? Super Nintendo? Já. Toda vez que você passava um desafio, via um mais difícil, né? Vi o mais difícil, o chefão mais brabo. Isso aí. E aí isso mostrava o quê? Que você tava crescendo, né? E você zerava o game. Isso é a vida, só que você não zera. Só zera quando morre. Todo desafio que vem e você vence, você vai para uma nova fase. Se você não vence, você continua na mesma fase. Então você tem que vencer o desafio e ir pro próximo e vencer também. E não é isso. desista. E você sabe que isso é a forma que eu penso a minha vida. Minha vida é um game. É isso aí. E isso é o que me motiva a sempre estar passando de fase. Tenha um propósito na vida de vocês, não só dinheiro, porque dinheiro vem e passa. Dinheiro é consequência sempre. A partir do momento que você começa a entender que o dinheiro é consequência, ele vem e cai no seu colo muito mais rápido. Eu Quando não você acreditava. corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre de você. Eu não acreditava nisso. Mas a Bíblia, eu não acreditava nesse negócio, mas a Bíblia diz também que as bênçãos do Senhor vai correr atrás de você. Você vai correr porque você tá lá na frente, ela tá correndo. Então elas vão te alcançar. Só que a gente fica tão bitolado e eu vou falar pra vocês que é mentalidade porque eu não pensava assim. Mas a gente fica tão bitolado, preciso de dinheiro, preciso de dinheiro, preciso de dinheiro. E quanto você pensar dessa forma, você não vai ter. Não tô dizendo pra você falar, eu não quero dinheiro. Não. De jeito nenhum. Faça o processo. É igual numa viagem. Uma viagem, o destino final é legal. Mas o percurso todo que você faz é maravilhoso. Você dá risada, você brinca, você para pra almoçar, pra contemplar alguma coisa, ver algum mirante, ver uma paisagem, falar alguma coisa. Quando eu viajo com meus filhos, a gente conversa muito, brinca muito na hora da viagem. E quando chega no destino final, a gente aproveita mais ainda. Exato. Aproveita o percurso, vai ter problema, vai ter dificuldade. Não é só pra você não, é pra todo mundo. Todo mundo vai ter dificuldade, mas se você desistir, a história não vai contar nada sobre você. Se você não desistir, a história vai contar alguma coisa. Boa. É isso, Carlos. Finalizamos com chave de fenda, como diz o nosso amigo Cebola. Gostou, Vitão? Gostei, foi vários ensinamentos. Foi enriquecedor? Foi enriquecedor. Você Foi aprendeu tudo, Vitão? Aprendi. O que você mais aprendeu, Vitão? Então vai, solta Eu essa apre- bomba aí. eu O que te marcou? aprendi. Agora o Vitão ficou nervoso. Agora ficou ruim. Eu aprendi que dinheiro não pode mover o homem. É isso Boa, Vitão! Falou aí. Isso bonito! aí, muito bom. Isso aí. Mandou bem! Mandou bem, é Mandou isso aí. bem. Parabéns, Vitão. Galerinha, Quem tamo vive por dinheiro é? junto. É o quê? É nada. É amigo. É, Ó, Vitão, Não pode baixa- falar coisa Caixa errada aqui, eletrônico, galera. caixa eletrônico. Boa, pronto. É verdade. Galerinha, tamo junto. Mais um podcast. Que história. Que história. Que história. E fique no próximo vídeo agora que a gente vai colocar a história anterior a essa do Carlão. Vocês vão ver. Vale a pena. Tamo junto. Vitão,
chega por hoje? Chega por hoje, meus amigos, meus parceiros. É isso. Foi muito Valeu! bom. Falou! Valeu, tchau, tchau.